Mesmo ainda estando presente nos filmes e não no mundo real, o conceito de viagem no tempo sempre mexeu com o imaginário de muitas pessoas, pois voltar ao passado ou ir para o futuro é sem dúvidas o poder que muitos gostariam de ter. Bem, se você já gostou desse tema, deixe seu like e se inscreva no canal. Imagine que você é o ponteiro de um relógio e decide voltar algumas horas atrás para viver novamente uma experiência que passou, ou que decide ir para frente e viver uma experiência que ainda não aconteceu. Esse seria o conceito básico de viagem no tempo, onde haveria a possibilidade de mover-se para trás ou ir para frente em vários pontos do tempo. Embora essa ideia ainda pareça ser uma fantasia, muitas evidências científicas apontam que viagens no tempo podem ser sim possíveis. Entretanto, para que isso acontecesse, deveria haver uma tecnologia adequada para tal processo. Mesmo que nos filmes a viagem no tempo pareça ser algo de fácil acesso, veremos agora o que a ciência tem a dizer sobre isso, começando por Albert Einstein e sua teoria da relatividade. De acordo com essa teoria, Einstein considera o tempo como algo relativo, ou seja, que o tempo não seria o mesmo para corpos e objetos presentes em um espaço, pois dependendo de sua velocidade ou de sua influência gravitacional, o tempo sofreria algum tipo de dilatação. Existem dois tipos de dilatação temporal, a dilatação pela velocidade e a dilatação gravitacional. A dilatação pela velocidade se refere quando há a possibilidade de um corpo ou objeto viajar ao futuro em uma velocidade próxima da luz. Já a dilatação gravitacional ocorre quando um corpo de grande massa causa uma maior curvatura no espaço-tempo, causando assim uma influência gravitacional ao seu redor, significando que quanto maior é o seu peso, mais lento o tempo passaria. Entretanto, mesmo com esses estudos e teorias, voltar ao passado não seria possível, mas que dentro da teoria da relatividade, apenas a viagem ao futuro poderia acontecer. Outro cientista mundialmente conhecido no mundo da física é o britânico Stephen Hawking, que morreu em 14 de março de 2018. Em seus estudos, Stephen Hawking teria estabelecido 3 formas de viagem no tempo. A primeira tese. Assim como a altura e a profundidade, Hawking vê o tempo como uma dimensão. No exemplo que será mostrado, veremos um corpo que se move em várias direções. Essas direções nada mais seriam do que as dimensões presentes no espaço. Imagine que este corpo está parado em um ponto no espaço e decide ir para frente. Neste momento, ele estaria percorrendo na primeira dimensão no espaço. Supondo agora que ele virasse tanto para a esquerda quanto para a direita, estaria percorrendo na segunda dimensão. Seguindo a mesma lógica, vamos supor que este corpo decide subir ou descer em algum ponto no espaço. Novamente, ele estaria percorrendo em uma outra dimensão. Mas e a quarta dimensão? Bem, a quarta dimensão nada mais seria do que o tempo percorrido de uma dimensão a outra. Os buracos de minhoca. De acordo com essa teoria, Hawking diz que os buracos de minhoca seriam a maneira mais rápida e razoável para se fazer uma viagem no tempo. O processo seria possível se caso houvesse uma dobra no espaço-tempo. Sendo assim, uma espécie de tubo seria aberto, permitindo então a passagem de um corpo. Esse tubo então seria responsável pela conexão entre 2 lugares do universo, possivelmente em tempos diferentes, sendo um atalho de ida e volta pelo tempo. Vapor quântico. Em escalas pequenas ou até menores que a escala atômica, a matéria viraria o que é chamado pelos cientistas de vapor quântico, pois é lá onde os buracos de minhoca mencionados no termo anterior existem. Apesar de ser de tamanho pequeno, Hawking acreditava que era possível que um buraco negro pudesse ser esticado de tal maneira que uma pessoa poderia passar por ele. Entretanto, ocorreria algumas consequências devido aos paradoxos temporais. Mas o que seriam paradoxos temporais? Um paradoxo temporal acontece quando uma pessoa viaja no tempo,
principalmente quando decide voltar ao passado e muda alguns acontecimentos ou ações que influenciam nas consequências de um futuro. Um desses paradoxos a se destacar seria o paradoxo do avô. Imagine que uma pessoa viaja no tempo e tem a intenção de matar seu próprio avô, enquanto o mesmo ainda seria uma criança. Desse modo, o pai do viajante não nasceria, e tampouco ele próprio. Digamos então que ele cometeu o tal ato. O que aconteceria com ele? Deixaria de existir? Bem, se ele deixasse de existir, não poderia voltar ao passado e matar seu avô. Logo, seu pai nasceria, ele nasceria e, consequentemente, poderia voltar ao passado e matar o seu avô. Confuso, não é mesmo? Sim, eu também achei. Mas isso seria mais ou menos como acontece e o que é um paradoxo temporal. Muito legal esse assunto sobre viagem no tempo. Mas me diga você, o que você faria se pudesse ter esse poder? Ter essa habilidade de visitar o teu passado ou ir para um futuro bem distante? Mas isso ainda não é possível. Mas sabe o que é possível? Se inscrever no canal e deixar o like. E até a próxima!